queria agradecer os palestrantes, os panelistas, foi super bacana. E eu queria acrescentar um item que eu acho que ficou faltando nas falas, eu acho que não é falha, eu acho que é isso mesmo. A realidade é complexa e a gente precisa, né, elaborar. No IBAG, a gente tem feito um esforço no último ano, a gente tem uma tradição de trabalho em favelas, né? E no último ano a gente tem feito um esforço de conversar com candidaturas e a gente tem feito um esforço de conversar com candidaturas e com candidatos vindos de favela do campo progressista, né? E aí eu quero trazer a dimensão da favela, porque é um campo de batalha. Supostamente é o lugar onde nós não estamos e onde a direita tomou dianteira. Na verdade, todos nós não estamos lá. Alguns de nós nunca saíram de lá, mas é esse campo de batalha que a gente precisa olhar com atenção. E a narrativa dessas pessoas é muito interessante. É muito interessante ouvir a experiência deles de ser candidato de favela, a relação deles com os partidos, né? E a dificuldade deles, mesmo depois de eleitos, de terem apoio do partido para exercer esse mandato. Então, no último debate que a gente fez, antes das eleições, com candidatos locais, a gente ouviu 5 candidaturas e as narrativas foram muito interessantes e díspares. Não vou citar nomes para a gente não comprometer, mas de uma pessoa que era candidata e muito orgânica dentro do partido e de outra que era candidata eleita e estava concorrendo à reeleição. E as narrativas eram completamente diferentes, né? Uma dizia da dificuldade de você, já eleita, apoio, né? Era muito difícil, a ponto de ser desgastante. Ou seja, para além de tudo que as pessoas negras de favela enfrentam, você tem que lidar com uma institucionalidade partidária que é muito pouco sensível, né, a essas pessoas, essa presença, a esses corpos no espaço do parlamento. E a outra falava da importância da gente entrar no partido com vontade para tentar influenciar e mudar essas coisas, né? De como era importante que a gente não só se colocasse para concorrer, mas também para influenciar a agenda, para agir quando estivesse no parlamento, né? Para ter uma relação mais próxima com os parlamentares, né? E aí a gente percebe que existe um aspecto de corte, né? Onde a sociedade civil vai até um ponto e o partido começa e continua, né? Existe uma separação aí. A gente precisa debater isso, né? A gente precisa, eu não sei se a gente continuar protestando é suficiente. Talvez a gente precise chamar os partidos para conversar sobre uma aliança aonde a sociedade civil acaba e o partido começa, mas tem um acordo, né? Porque a gente não vai entrar no parlamento, não existe candidatura independente. O caminho são os partidos progressistas. Mas do jeito que está hoje, a gente claramente não tem um diálogo, não tem um acordo, porque a dinâmica partidária toma conta em algum momento e é prejudicial ao desempenho desses parlamentares. Então, eu acho que não apenas dos grupos que a gente citou aqui, mas, no caso também, os de favela, a gente trazer para esse debate e a gente precisa abrir um diálogo com os partidos de esquerda, para poder ter um compromisso deles que essas candidaturas vão ser acolhidas, né, que a diversidade vai ser acolhida e vai ser respeitada e estimulada dentro do partido. Senão a gente vai continuar tendo dificuldade em vários campos e aí a luta dentro dos parlamentos vai ser muito mais difícil do que já é. Obrigado. Então, mas me chamou a atenção algumas coisas que eu observei durante a campanha, que foi alguns recortes que eu tenho assim, uma curiosidade grande, que são as candidaturas quilombolas, né? Muitas candidaturas no estado do Norte, na região. E eu queria dar um passo atrás, igual a outra companheira, tinha um histórico de vida partidária, né? E, na época, se discutia, e eu acredito que continua se discutindo, o lugar dos negros e negras dentro dos partidos, né? Porque eu acho que se a gente não tiver uma reflexão dessa disputa interna, dificilmente, né, a gente vai conseguir convencer externamente. Então, como se dá isso? E aí, assim, a falta, mesmo todo mundo acompanhou, da candidatura de Vilma, né? Dentro do partido de esquerda, né? E que na hora a gente viu qual foi o resultado que se deu. Então, como a gente garantir, né, ou pensar estratégias para que isso, né, a própria proposta, né, de convencimento. E a terceira é uma coisa que a gente fala da questão do racismo, mas que a gente que é do Nordeste, da Bahia,
quando se fala dos nordestinos, né? Então, quer dizer, qual o peso, ou como, né, se revelou esse discurso racista, né, de separação do Nordeste, de avanço mesmo, de uma discussão que transcende, né, para mim, muito o aspecto do tom da pele, do cabelo, dessa compreensão. Então, o racismo ele tomou um conceito mais ampliado. Né? Seja você com a pele mais clara, seja você. Mas se você é nordestino, você é bom, você é responsável. Quer dizer, é uma coisa que eu queria também assim ouvir. Encerro aqui. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal do CPM, do INESC. Qual foi a primeira intervenção? Do IAP, por esses dados tão eloquentes e que acho que vão ajudar muito a gente a desenvolver as nossas ações nesse futuro, nos futuros 4 anos que vão ser árduos e intensos e emocionantes, num certo sentido. Mas eu tenho a impressão que o relato mesmo que a gente ouviu aqui talvez demonstre que, além da gente pressionar esse sistema político por dentro, talvez falte a gente dar ênfase numa outra questão, que é a necessidade da gente questionar esse sistema político e da gente propor uma reforma profunda desse sistema político. Ou seja, é muito importante, é fundamental a gente conquistar espaços nesse sistema político, mas esses espaços vão ser muito limitados pelos gráficos que a gente viu aqui. Por mais que a gente tente ocupar, esse campo é um campo minado. E eu vejo a necessidade, a importância da gente propor a reforma política por 2 aspectos principais. Primeiro, pela própria conjuntura que vai se abrir. A gente viu, a gente vibrou, a gente se emocionou com a vitória do Lula diante de tanta pressão, de tanta compra de votos, de tanta manipulação, de tanta Polícia Rodoviária Federal tentando impedir os votos e tudo. Mas e essa vitória precisa ser saudada como uma vitória maiúscula, inclusive numa conjuntura internacional de avanço do fascismo. Mas isso vai se dar numa situação em que o governo vai estar pressionado por 2 lados. Primeiro, vai estar pressionado porque surgiu nas ruas uma organização política fascista, que não vai sair das ruas, vai permanecer nas ruas e vai pressionar o governo. Segundo, porque a tendência das instituições vai ser cooptar o governo. A gente viu nessa primeira semana do Congresso Nacional para conceder um furinho no teto de gastos é uma luta gigantesca. Eles não querem abrir mão do conjunto de bloqueios que eles fizeram para proteger os interesses das elites. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer a pressão por dentro, mas esse governo só vai funcionar com muita pressão popular, com tensão permanente sobre as instituições. Não quer dizer que a gente não defende as instituições, que a gente é que nem os bolsonaristas. A gente defende, mas a gente precisará tensionar o tempo todo essas instituições. Eu acho que um aspecto essencial dessa tensão é dizer claramente que esse Congresso não representa o povo brasileiro. Esses gráficos que a gente viu aqui não são a expressão do povo brasileiro. Essa situação é construída a partir de um sistema político que deforma completamente a vontade do povo. Não existe debate político. Não existe a eleição presidencial expressa muito mais a correlação de forças que existe na sociedade brasileira do que um Congresso em que a esquerda tem 20% e a outra direita talvez tenha mais do que 20%. Isso não representa. E não representa porque o sistema é viciado. E a gente tem que dizer isso e tem que fazer propostas concretas. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que lutar pela reforma política porque existe um cansaço e existe um desprezo crescente da sociedade pelas instituições como a nação toda. A sociedade percebe que o Congresso Nacional não é um espaço de representação do desejo dos diferentes grupos sociais, étnicos,
de gênero e de representação ideológica da sociedade. É uma casa de negócio, é uma casa de corrupção. E é por isso que a sociedade cada vez menos se interessa pelas eleições. E se a gente não propõe alguma coisa em relação a isso, quem propõe é a extrema-direita, é o bolsonarismo, e cansou de fazer isso. E diz que é contra o sistema, e diz que o sistema não os representa. Eles estão ligados ao grande capital, aos grandes especuladores, aos grandes banqueiros, mas para a população, o grande especulador não é visível, mas o parlamentar é visível. Então, para a população, o que representa esse sistema de injustiça, esse sistema que faz o país cada vez mais desigual, é o sistema político. E a gente concorda, num certo sentido, que, embora o sistema político não seja um sistema de poder real, ele expressa esse sistema de poder real. Então, eu imagino assim, para terminar, a plataforma da reforma política desenvolveu tem um conjunto de ideias que tem a ver com a democracia participativa, que tem a ver com a democracia direta, que tem a ver com questionar absurdos como orçamento secreto. Eu tenho a impressão que, durante muito tempo, essa agenda ficou sobrepujada por um movimento muito importante, que foi colocar em pauta a representatividade. A representatividade nunca foi levada a sério pela esquerda. O fato da gente ter fincado essa ideia da representatividade foi um grande passo adiante. Mas talvez esse passo adiante tenha que ser combinado agora com outro passo, que é, além da representatividade, questionar o sistema político e propor medidas concretas para transformar. Gente, rapidinho, eu queria só fazer um pequeno apontamento que assim, no setor religioso tem um movimento progressista, estou falando aqui da perspectiva dos evangélicos, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, inclusive um dos 7 pastores eleitos é um pastor progressista, que é o Henrique Vieira do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que pontuar isso. Por quê? Porque eu acho que os movimentos progressistas eles são orgânicos nos movimentos sociais e, ou seja, não é preciso fazer movimento social no Brasil sem cristãos, ponto. 85% da população é católica ou evangélica. Margarida Alves era evangélica, tinha MSC aí que está ocupando os campos, né, por forma agrária, tem muitos católicos e também evangélicos, e o movimento urbano de moradia é muito evangélico. Só que o que acontece? As pessoas estão no movimentos sociais, só que elas nem sempre são politizadas, e o pastor da igreja acaba mandando bem que da ocupação, acontece, viu? Pastor bolsonarista, que não faz nada por moradia, acaba direcionando as pessoas que estão na luta por moradia. Então, acho interessante a gente pensar, né? Porque esses movimentos progressistas, evangélicos, eles surgem dos movimentos sociais. Então, por exemplo, tem pessoas que vêm do MST, tem pessoas que vêm do MTST, tem pessoas que vêm do próprio movimento negro. O MNU recentemente lançou uma pasta de negros evangélicos. Né? Então, são pessoas que estão militando, mas não reivindicavam ser evangélico, porque até a gente levar o Master em 2016 entender que a gente precisava disputar as pessoas evangélicas. E o que eu queria também passar, né, a partir dessa perspectiva, é que existe gente fazendo muita coisa nesse campo. E eu trouxe aqui uma cartilhinha, que é a primeira cartilha do primeiro grupo de mulheres negras evangélicas no Brasil, que foi financiado pelo Futuro do Cuidado, que a gente fala sobre justiça reprodutiva para mulheres negras evangélicas. Então, a gente tem um grupo-alvo, a gente tem o que a gente quer comunicar, a gente fala sobre o que é justiça reprodutiva, a gente... Né, algumas pessoas falam, vocês colocaram para procurar a delegacia, mas a delegacia nem sempre é eficiente. É que a gente quer que essas mulheres parem de procurar o pastor e comecem a procurar as delegacias. Então, queria só registrar isso, porque às vezes dentro do próprio movimento social que a gente atua, tem pessoas evangélicas que podem nos ajudar a disputar esse público evangélico sem ser das pessoas evangélicas, no movimento de moradia, no movimento de ocupação de terra e tal. E eu acho importante a gente fazer esse recorde no Congresso Nacional. Quem conversa com os movimentos sociais, que pode também conversar com essa base evangélica ou com essa base católica. Enfim, quem quiser conhecer nosso trabalho, eu tenho aqui algumas cartinhas que eu trouxe para poder divulgar. Obrigada, gente. Então, alguns comentários. Primeiro, realmente a importância dessas pesquisas e cumprimentar a Inés, CFEMEA e DIAP, porque eu acho que os dados realmente ajudam muita gente a ter um distanciamento para olhar o que é a realidade mesmo, né? E aí eu queria comentar um pouco
Um ponto importante da fala da Ingrid, que é reconhecer a vitória, reconhecer a influência e o que a gente conseguiu avançar. Isso é muito importante. Lá, dentro da Oxford, conversando com outras organizações também, essa dúvida, né, do quanto que é celebração e do quanto que a gente sabe que o que ganhou não era do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas se a gente não celebra as vitórias, a gente não tem dificuldade para avançar. Então, super importante. Eu queria chamar uma atenção para essas candidaturas tão importantes que a gente conseguiu realizar, né, em termos mulheres negras, indígenas, que é o cuidado pós-eleição. E um cuidado que vai desde essa conversa dentro dos partidos, né, porque a falta de apoio dos partidos para essas candidaturas, ela não termina depois que essas pessoas são eleitas. Basta a gente ver a nomeação dos partidos para a CPI da Covid. Só tinha homens. É uma coisa inacreditável. Aqui foi absolutamente inacreditável. Então, assim, é muito importante estar de mãos dadas com essas candidaturas para essa travessia de 4 anos. Um outro ponto é essa questão do voto do bolsonarismo. Assim, agora, por outro lado, não é mais pessimista, mas mais realista, foi 2 milhões de votos. É bastante. Mas, puxa vida, foi quase. Se tivesse mais uma semana, a gente podia ter perdido. E se a gente perder essa dimensão, a gente não vai entender o tamanho da tarefa que a gente tem. E nesse tamanho da tarefa, a Simone falou aqui dessa questão evangélica e religiosa, gente, nós precisamos parar, a esquerda precisa parar de menosprezar a importância disso, a importância da fé, seja ela qual seja. E o espaço político, aqueles números do crescimento dos evangélicos é impressionante, mas não é só os evangélicos, porque a gente não tem 58 milhões de evangélicos no Brasil. A maioria ainda é de católicos. Dentre os cristãos, a maioria é de católicos. Significa que esse discurso da família, dos costumes, ele tem ressonância. Gente, não tem mais do que falar do tanto que o Jair Bolsonaro roubou, os escândalos eram um atrás do outro, e as pessoas não acreditavam. Tem uma coisa aí nas mentes e corações da nossa sociedade e que se representa também no número de pessoas da direita eleitas, que a gente precisa tratar disso. Essa é uma tarefa importante. Meu último ponto, desculpa, que eu fui longa. Eu acho que nesses 2 meses que a gente tem, especialmente nesse mês, o diálogo com a transição é fundamental. Porque se a composição do Ministério, do governo amplo, eu entendo o governo amplo, não tinha outro jeito. Não ganharia sem Simone Tebet, né? Vamos também falar isso. E sem Marina Silva, que não é de direita, mas... Né? Então, eu acho que tem um diálogo aí, porque se a composição do Ministério for como a composição da transição, e a gente tiver aquele punhado de homem branco listado ali para tomar posse, aí vai ser uma dor no estômago, vai ser muito difícil a gente ter energia para fazer a luta lado a lado com o governo nos próximos 4 anos. Então, por isso, para mim, é muito importante 2 coisas. Uma, é realmente a gente também fazer pressão para que seja uma nomeação diversa. Quem viu o Hélio Santos no Roda Viva na segunda, ele listou ali 11 nomes só de chegar, de todas as pessoas negras que podem ocupar diferentes ministérios. Não é só negro para ministério racial, não, isso é um equívoco. Isso é racismo. Isso é racismo. Negro para o Ministério do Trabalho, ele citou cita bem para o Ministério do Trabalho, sabe? É negro para o Ministério da Educação, negra. Então, assim, acho que tem uma coisa muito importante aí da gente tentar influenciar nessas próximas semanas para garantir o Ministério de Diversidade. Obrigada, desculpa tanto que eu falei. Eu queria destacar. Vai ser a primeira vez que a gente,
esses anos de democracia, que vai ter um governo que começa com uma minoria, mais perto, com minoria no parlamento, né? Então, esse não é um dado irrelevante. Sempre foi super difícil construir a maioria, e agora será ainda mais complicado. A construção das maiorias, a gente sabe que muitas vezes custou as nossas pautas, as nossas agendas. E quando eu olho para esse cenário que está se montando agora, eu digo quanto mais vai custar das nossas pautas, das nossas agendas, das nossas reivindicações. E, nesse sentido, eu acho que construir canais muito consistentes de diálogo com as parlamentares, os parlamentares que foram eleitos com base nessas lutas é fundamental. Porque, gente, vamos lembrar, não faz muito tempo para a gente esquecer. As pessoas que eram eleitas, por exemplo, no movimento de mulheres, com a ajuda do movimento de mulheres, feministas, de longa data e tal, quando a gente chegava lá no segundo governo, Dilma dizia: está aqui o problema, precisamos denunciar isso aqui. A gente não chega de novo com essa agenda negativa, por favor. Não dá, entendeu? Não dá. De novo isso, né? Todo mundo quer agenda positiva. Então, assim, aí fica uma fidelidade maior ao partido e a necessidade da governabilidade do que com a gente. A gente entra no público e não no parceira estratégica de um mandato, de uma construção, de uma governabilidade. Nesse sentido, eu acho que a reforma política é super importante, temos que continuar trabalhando nesse sentido, mas a gente tem que ser capaz de articular instrumentos de minoria, ou seja, de quem não vai conseguir aprovar coisas que exijam uma maioria relevante dentro do Congresso Nacional, mas que garantam, assegurem realmente uma aliança estratégica com esses mandatos que, como vários de vocês disseram, e como a Ingrid destacou muito bem, fomos nós, com a nossa luta, com os nossos movimentos, durante anos, e não só durante essa eleição, que construímos essa possibilidade, né? Então, eu queria colocar isso para começar. Tem outras coisas, de tarde me inscrevo de novo para colocar outras coisas, ficar por aqui e as outras coisas deixo para cá. A última pessoa nesse bloco agora vai ser a Tabata. Então, Zezé Pacheco. Ai, eu estou pegando até o óculos. Zezé Pacheco, Adriana Martins, Érica Jolúzia, Dani Braz, Chuma Moroni. Como é o teu nome? Dirlene. Todas ficam no período da tarde, tá? Todas também. Oi, gente. Não, bem rapidinho também. Todo mundo tem fome. Mas eu estou aqui um pouco engasgada, porque eu sinto também que o principal desafio nosso é dar um chega para lá nessa ideia de anistiar os crimes do Bolsonaro. Esse é um desafio dos movimentos nesse período, não esquecer as 600 mil mortes, não esquecer toda a destruição, garimpo ilegal, não esquecer todo esse desmonte que esse governo colocou. Eu acho que sair daqui com uma agenda contra a anistia ao Bolsonaro é a nossa principal agenda. E um outro desafio é desmilitarizar o governo e desfundamentalizar esse governo. E é um desafio muito grande, pensando nessa composição de frente ampla, que inclusive o próprio vice Geraldo Alckmin tem ligações questionáveis com fundamentalistas religiosos, e que eu acho que a gente, então, precisa articular uma agenda, um programa de laicidade para os próximos 4 anos, para tirar do centro do governo brasileiro o fundamentalismo e não anistiar os pastores e os principais beneficiários nesses últimos 4 anos por esse desmonte no Estado brasileiro.
Bom, boa tarde a todos, todas e todes, mais uma vez. Bom, assim, sobre o que a gente debateu hoje mais cedo, eu queria trazer 3 pontuações, né, que eu acho que são importantes para a gente compreender nosso cenário. A primeira é que me incomoda a gente, na análise que a gente faz, colocar a direita e a extrema-direita no mesmo bloco, sabe? Eu acho que a gente precisa caracterizar, nesse novo cenário do Brasil, o que é a disputa da extrema-direita, né? Porque a gente fala que os partidos de esquerda não têm fortalecido as candidaturas de representatividade. Muito. Mas a gente, em contrapartida, vê uma parte do centro-direita, né, fazendo essa pauta. E aí a gente precisa entender, na conceituação do que é esse projeto dessas forças, né, por mais que sejam conservadoras, elas serem defensoras dos direitos individuais, elas serem defensoras do liberalismo, né, do liberal, da vontade de minimamente reconhecer os direitos que dizem minorias, né, que não são minorias, são maiorias. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente, inclusive, conseguir entender e conseguir fazer uma crítica mais robusta, né, a essa falta de reconhecimento das candidaturas de representatividade dentro da esquerda. Né? Porque quem traz essa pauta, teoricamente, somos nós, mas quem avança com essa pauta é a extrema esquerda, é a extrema direita, não porque traga ela, mas porque ela é conservadora e para combater ela surge uma parcela da sociedade que vem defender os direitos individuais que não é a esquerda tradicional. Né? E eu acho que isso precisa estar muito bem caracterizado para a gente poder compreender quem são os nossos aliados e as nossas aliadas dentro desse congresso, porque a vida não vai ser fácil. E aí, para ir concluindo a minha fala, eu acho que ainda dentro dessa lógica, tem uma coisa que eu senti falta nas nossas análises. A gente falou do recurso para as candidaturas, a gente falou do reconhecimento, né, das candidaturas de representatividade, mas eu não vi aqui a gente analisar a presença da imagem dessas candidaturas, né, na disputa da TV e da rádio. Assim, esse ano foi um ano que teve a lei que obrigava as cotas, né, de mulheres, de homens negros e de mulheres negras também no tempo de TV e rádio. Que isso faz uma diferença se a gente está falando de fazer uma disputa dentro da grande mídia, porque o horário eleitoral ele passa dentro da mídia golpista, né? Então, não foi uma coisa obrigatória, né? Os partidos não vão ser multados quem não cumpriu, mas é importante a gente acompanhar e a gente estar minimamente conseguindo monitorar como é que está por parte, inclusive, da esquerda, esse reconhecimento. E aí eu quero fazer só, realmente para concluir, porque eu já falei demais, só trazer um exemplo. Nessa eleição, eu também sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, eu já fui candidata, mas nessa eleição eu fiquei com a tarefa de acompanhar o mapa de inserção de rádio e TV, né, da federação do PT, que é o PT, o PSOL e o PV. Né? E aí, a responsabilidade de garantir a cota de gênero, a cota de homens negros, a cota de mulheres negras, ficou na minha mão, no sentido de eu estar responsável por esse papel. Mas existia uma discussão dentro da direção do partido, né, e da federação, de o que é essa representatividade e quem que a gente vai protagonizar dentro dessas cotas. Né? Então, assim, eu vi o meu partido fazer disputa para que a cota de mulheres beneficiasse mulheres que não são feministas, que não são tidas como abortistas, mulheres que não defendem a pauta antirracista. Né? Então, assim, com isso, o que é que eu quero trazer? De que a representatividade ela é constituída pela esquerda, a gente traz essa pauta, mas dentro dos mecanismos que nós, minorias, desenvolvemos dentro do sistema para a gente disputar ele, os nossos próprios companheiros e as nossas próprias companheiras se apropriam para fortalecer, né, a uma classe que não necessariamente está ligada à nossa luta. Então, eu acho que é realmente importante a gente tentar compreender
como é que foi, né, a distribuição desse tempo de rádio e de TV, né, por parte dos partidos, das coligações, nos estados, no Brasil, para a gente ter um entendimento de qual foi a diferença de aparecer aquela candidatura negra que é ligada ao movimento e não aparecer, de ela só ter 2 inserções ou dela ter tido 30 inserções. Né? Eu acho que isso faz uma diferença na disputa dos instrumentos que a gente conseguiu instituir e que eu acho que a gente precisa trazer para uma análise científica, para a gente ter mais dados de fazer essa cobrança dentro dos espaços que a gente constrói. Então, assim, queria agradecer e parabenizar essas entidades, né, que se dedicaram a fazer esse levantamento e esse estudo, porque sem vocês a gente não conseguiria avançar. Obrigada. Então, boa tarde, gente. Foi muito rico pela manhã, né? Como a Regina disse, não foram tão boas notícias, mas é a realidade, e perceber essa realidade é importante para poder a gente construir as estratégias, né? Mas assim, eu queria trazer alguns elementos para além de só essa coisa do Congresso, porque eu acho que tem um chão que tem nos inspirar e que tem nos mover, né? Mas assim, dizer assim, que muito mais do que a perspectiva do governo do PT ameaçou a elite, eu acho que ameaçou a elite era o movimento que a sociedade brasileira estava fazendo de avanço. Uma das coisas que a gente estava pautando era a reforma política, né? Se a gente perceber, veio ficha limpa, depois a gente estava avançando para a reforma política, e eles dão um golpe por isso, para barrar esse processo. Então, assim, nós íamos avançar, né? A gente estava para avançar, então a gente teve toda essa freada brusca e a gente está reconstruindo. Então, eu estou falando isso para dizer que o nosso foco, como várias pessoas disseram aqui, é a reforma política, porque nesse sistema aí capitalista, burocrático, machista, né, racista, misógino e tal, ele vai ter, os espaços vão ser sempre limitados. Mas, assim, eu queria só dizer duas coisas também positivas, que dialogando até ali com Rosana, né? Só para dizer assim, essa eleição ela foi sui generis, assim, né? Então, a mobilização, então, pela primeira vez, Marisqueira, pescador, candidato estadual, etc. Então, houve uma movimentação profunda na sociedade, com alguns resultados, mas o resultado não foi só em si a eleição, mas, por exemplo, só vou trazer um exemplo. Tem uma comunidade quilombola na Bahia, Cairu, super pressionado pelos empresários do turismo, inclusive turismo da Globo, Globais, etc., que o prefeito é aliado desses empresários, está tomando as terras, né? Tomaram já várias áreas e agora quer tomar as praias e as áreas que são as comunidades. As comunidades se mobilizaram em torno de Vilma Reis e decidiram fazer a campanha, e foi uma coisa muito bonita. E depois o prefeito tomou um susto, porque Vilma Reis teve mais votos que o candidato do prefeito. E ele disse, quem é essa Vilma Reis? Quem é, né? Então, só para dizer assim, então, o que a gente percebe? Quando você vê esse quadro com as emendas secretas, com tudo de dinheiro, emendas o tempo inteiro e todo o dinheiro que eles tinham, a esquerda cresceu por causa da mobilização da sociedade, porque assim, em outras eleições nós ficamos decepcionados com o mensalão, com não sei o que, tal, e a gente, de certa forma, uns anos abandonamos, né? Deixamos a coisa rolar solta. Esse ano nós retomamos, eu acho que na próxima a gente vai retomar mais. Claro que num sistema aí, mas nós já avançamos. Se a esquerda cresceu, foi toda a mobilização da sociedade, porque a gente percebeu que a gente tinha que o Congresso era a grande ameaça. E a gente conseguiu isso, né? E eles ainda conseguiram tudo isso aí. A gente imaginava que o nosso resultado ia ser um pouco melhor. Então, eu estou dizendo que a nossa movimentação produziu isso. Produziu um monte de diversidade, um debate. Eu acho que o debate das mulheres negras foi a grande discussão, a grande marca dessa eleição, né? A presença, mesmo que o resultado não se deram por isso, porque os partidos são racistas, são machistas, e a gente precisa enfrentar isso de frente. Então, só para dizer assim, é preciso também que os aliados brancos, antirracistas, topem abrir mão de privilégios. Sem isso, a gente não muda essa sociedade. Mas nem sempre os companheiros, as companheiras estão dispostos a abrirem mão dos privilégios históricos que têm. Então, a gente tem visto isso. Então, assim, numa cidade, num estado com 88% da população negra, numa cidade como Salvador, com 88% da população negra, lá o racismo é mais pesado sobre nós. Então, para Vilma Reis ter tido uma faixa de apoio,
Além de toda a movimentação que a Coalizão Negra fez com o STF para garantir que o recurso que tivesse recurso para a população, para as candidaturas negras e que fosse no tempo recorde, etc., ou no tempo necessário, tudo isso foi um processo de articulação política profundo, né, Regina? Então, assim, para além disso, mas eles não queriam deixar, a faixa era não sei quanto, tal, teve que ter uma articulação fortíssima para um nome como Vilma, né, que é conhecido, que tinha uma mobilização em torno dela, tivesse tido acesso. Ainda assim, quando a gente pensa do que ela teve acesso, as outras candidaturas tiveram o dobro, tiveram cargos, tiveram prefeituras determinadas e aí eles usam a máquina para... Isso a gente está falando de partido de esquerda, né? De esquerda, entre aspas, mas de esquerda. E aí eles usaram a máquina para dar o resultado que deu. Os que foram eleitos foram homens brancos, todos homens brancos, algumas mulheres marionetes de homens brancos que têm outras intencionalidades. Então, assim, aí a gente tem um debate para dentro da esquerda. E aí, para poder ir tentando concluir, assim, aí eu queria dizer só assim, é preciso a gente, então, cobrar. Então, assim... eu acho, a gente já aprendeu com outro processo. No outro processo, a gente era governo popular, quando teve qualquer ameaça, eles nos chantageavam para dizer, não façam crítica, não venham, porque a gente vai perder. Então, não dá mais pra gente já viveu isso, agora é para cima. Eu acho que é para cima. Então, só para dizer assim, ou a gente vai para cima, ou eles fazem. Eu, de vez em quando, eu uso uns exemplos horrível, mas assim, para dizer assim, eles nos tratam como marido com a mulher que tem outra. Eles deixam sem nada e eles vão agradar à direita para poder ter governabilidade. Não, a gente precisa, a gente cobrar os processos, é preciso ter avanço, não dá para recuar. Esse negócio de transição, dificuldade, isso a gente já viveu e a gente tem agora que avançar. Então, assim, e nesse sentido, a gente precisa descobrir, voltando aqui para o Congresso, quais são os mecanismos que a gente vai ter de mobilização popular, porque, assim, a esquerda, mas não é só a esquerda partidária, a esquerda também de movimento social, a esquerda sindical, a esquerda de movimento, inclusive de populares, de lutas populares, de terra, etc., abandonamos o debate ideológico de esquerda, né? Cadê socialismo? Você não via mais os sindicatos não faziam mais análise conjuntura, faziam análise eleitoral, análise governamental, análise rasa, né? Rasa. Cadê os movimentos de mulheres só com as pautas determinadas, reprodutivas, essas pautas específicas, sem também. Não tô dizendo que é todo mundo, não, viu, gente? Então, assim, cadê os movimentos negros discutindo a questão da identidade importantíssima, mas sem fazer essa leitura com uma questão mais estrutural, né? Às vezes, pautas que melhoram a classe média negra, etc. Cadê as pautas estruturais que a maioria está excluída, que a maioria não tem acesso, etc. Então, só para dizer assim, então eu acho que é o momento da gente, eu vou concluir, é o momento da gente avançar. Então, assim, a direita foi que avançou para poder dominar a população, mas ela trabalhou nas bases. A gente está vendo as pessoas discutindo que eu sou direita, eu sou centro, debate sobre contra o comunismo, contra o socialismo, etc. E cadê nós? Nós deixamos o povo sem trabalhar essas discussões, o que é justiça ambiental, o que é justiça social, etc. Então, eu acho que é o momento de avançar e a gente vai ter que descobrir, até do ponto de vista do Congresso, como é que a gente vai trabalhar com as bases, para politizar as bases, para as bases virem cobrar suas pautas e constranger o Congresso também. Então tem muita coisa para a gente fazer. Pronto? Boa tarde, compas. Eu, escutando tudo que escutei das companheiras, os painéis foram muito ricos. A gente já sabia muita coisa que estava acontecendo, porque a gente sente isso na pele, lá na ponta, né? Nós do Grupo Curumim, a gente faz um trabalho dentro dos territórios, sabe? Bem lá nas periferias, e quando a gente chega lá e a gente trabalha especificamente com direitos sexuais reprodutivos e legalização do aborto, saúde, enfrentamento ao racismo, a gente chega nos territórios e encontra o enfrentamento das religiões evangélicas, né?
Então, é necessário para a gente também pensar como a gente vai fazer essa disputa dentro dos territórios com a força evangélica. Porque essa força evangélica é que está fortalecendo a tal direita que a gente está falando, né? Que vem com fundamentalismo religioso. E a partir disso, que elas se fortaleceram muito utilizando um instrumento, que foi a comunicação. A gente precisa olhar seriamente para a comunicação. Tá aí as histórias de fake news, né? Tem uma companhia de trabalho que fala das ideias vírus, aquela ideia que você joga e pega nenhum, pega nem outra, igual o Lula fechar as igrejas. Que dentro dos territórios eu vi que era verdade, que tinha gente que acreditava nisso. Então, a gente precisa construir também uma estratégia de comunicação que a gente consiga trazer as nossas pautas e combater as pautas conservadoras. A outra questão que também vem em cadeia, que é o crescimento do nazismo, né? E das forças fascistas que tem no Brasil. E no mundo também, né? Mas só que aqui no Brasil, a gente tem legislação. E a gente também precisa, como movimentos sociais e organizações, cobrar que a gente tenha leis mais severas para punir as expressões de racismo aqui no Brasil. Porque isso está colocando em risco a nossa militância, está colocando em risco as organizações e os movimentos sociais. A gente teve há pouco tempo o caso da menina do PCB que acordou com os policiais dentro da casa dela, intimidando ela e colocando ela numa situação de vulnerabilidade de vida. Então, isso pode acontecer com todas as organizações e movimentos que estão aqui, principalmente as organizações que pautam temas sensíveis. Então, a gente precisa pensar em estratégia, em proteger a militância e as organizações. A outra questão, para finalizar, é que eu ouvi a Adriana falando, a Ingrid também aqui no painel dela falou, mas as forças conservadoras evangélicas, elas têm projeto e elas se programaram. A Igreja Universal se juntou com a Igreja Assembleia de Deus, mas Deus salve o Senhor. Todas as igrejas se juntaram e criaram uma bancada evangélica, estão criando parlamento municipal, estadual e federal, e a eleição municipal está para vir. Então, a gente precisa, mais que urgentemente, se organizar para fazer as disputas municipais, porque lá no município, onde fica a grande maioria da população, que geralmente são contaminadas pelas ideias vírus, né, porque estão dentro do fundamentalismo religioso, que estão tomando conta dos territórios, porque não existe o Estado atuando. Então, penso que a gente precisa criar estratégias de poder mesmo, né? A Igreja Universal, em 2010, tinha eleito, em 2010, naquela época ali, a eleição de prefeito. Ela tinha eleito um prefeito em cada cidade. Aí, no jornalzinho que eu li, tá? Da Universal do Reino de Deus. E dizendo que no próximo ano era eleger um governador, pelo menos, em um dos estados do Brasil. Então, ele já vem com esse projeto político há muito tempo. E a gente tem que retomar os nossos projetos políticos. Por isso que um espaço como esse, onde tem diversas organizações sociais e movimentos sociais, é importante que a gente faça esse diálogo para que a gente consiga avançar na criação de estratégia para retomar, né? Não é o campo de esquerda, é retomar o crescimento dos direitos humanos, direitos das mulheres, direitos da população negra e o crescimento e o pensamento de viver bem. Obrigada. Gente, eu estou, assim, na verdade, o desejo é para a gente passar uns 10 dias juntos, ouvindo, falando, brigando, questionando, para ver se arranca de dentro, pelo menos de mim mesma, arranca de dentro essa convulsão, essa coisa, contradições, polêmica dentro de muitos sentimentos, né? Apesar da alegria do resultado das eleições, mas vem junto uma preocupação imensa, um medo
tremendo. Então dá vontade de falar de um monte de coisa, mas porque aqui a gente muitas vezes dá vontade de falar da incidência em relação ao executivo que vem aí, a incidência em relação ao judiciário, uma vez que está tudo sendo judicializado, mas aqui a gente tem que se concentrar no que se propôs esse nosso encontro, que é em relação ao Legislativo, ao Congresso Nacional. Já é sabido, e era por muita gente antes das eleições, que nós, mulheres, decidiríamos essas eleições, né? Assim como o resultado das eleições mostra que quem decidiu as eleições, a vitória do Lula, foram, em primeiro lugar, as mulheres, os pobres, né? Tem uma sequência aí de quem não arredou o pé nesse momento e manteve ali firme o seu voto para que o Lula fosse eleito. No entanto, a agenda, a pauta feminista foi totalmente invisibilizada nessas eleições. Tá certo? Quer dizer, as mulheres foram pauta das eleições de ambos os candidatos, por conta exatamente de que sabiam que precisava conquistar aquele voto. Mas a pauta do jeito que cada um entendeu que chegaria até as mulheres, né? Então, a pauta foi invisibilizada. A pauta da autonomia reprodutiva, direitos sexuais, etc., essa, então, foi amaldiçoada por um lado e negada pelo outro. Quer dizer, olha a loucura de uma pauta que é vital, né, que é pela vida das mulheres, e é isso, nós feministas saímos dessa eleição com esta questão, amaldiçoada por um lado e negada até em excesso pelo outro, que ninguém perguntou o que a mulher do Lula pensava sobre a questão do aborto, mas ele foi lá para decidir o que é que ela pensava, entendeu? Ninguém perguntou isso para ele, perguntou dele. Mas ele já foi respondendo para a família inteira qual era o posicionamento. Só para dizer que são marcas muito fortes. E o que chega no Congresso é um pouco do retrato disso que aconteceu nessa sociedade. Então, o que nós vimos, o que nós sentimos, é um pouco do que nós vamos enfrentar. Então, o primeiro passo, já diz isso a Regina nos corredores o tempo inteiro, o primeiro passo é o seguinte, é abrir as portas do Congresso Nacional, porque elas estão fechadas para nós faz tempo. A dificuldade de entrar, a dificuldade de marcar uma ida para lá, a dificuldade de incidir, está fechado. Então, a primeira coisa é abrir a porta. Estou falando concretamente, a porta, que a gente possa passar, que os movimentos sociais possam estar. Acho que essa é uma questão importante. A segunda, alguém também, várias pessoas que me antecederam já disseram aqui, que é essa história que nós, movimentos sociais... Gente, aqui tem 60 organizações ou movimentos sociais sentados nessa sala. É uma força política do tamanho de um bonde, não cada um de nós, mas aquilo que nós fazemos, representamos os territórios onde nós atuamos. Não é possível, que eu acho que esse é um passo, tem que esses partidos políticos, os parlamentares respectivos de cada partido, têm que nos ouvir. Tem que nos ouvir porque nós não estaremos mais, nós não queremos mais, como a Zezé acabou de dizer, de novo, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Se trata de transição, se trata de democracia. Que democracia? A democracia onde nós não temos vozes, democracia onde nossos direitos ficam escanteados, é essa? O que é democracia? Então a gente tem que tomar, e essa é uma questão, não esquecer, eles não vão sair da rua. Porque aconteceu um fenômeno, minha gente, que é duríssimo, mas é duríssimo a gente aceitar. Um fenômeno que essa cambada de fascista deram voz a quem nunca teve voz. Esta é a verdade. Você tem aí hoje, votou lá enganado pelos últimos meses de Auxílio Brasil. Não, essa pessoa está gritando. Deram vozes em 3 pilares que para essas pessoas foi fundamental, que eu até anotei aqui na minha cabeça, que é, o conceito de liberdade. Eles trouxeram o conceito de liberdade, ou seja, seja você o que você quiser, você vem conosco, pensa como você quiser, faça da sua maneira e etc. Tudo aquilo que já tinha na figura de quem os representa aí no governo, que não cumpria nada do que está como lei. Começando pelo capacete, que parece uma brincadeira, mas é simbolicamente. Existe uma legislação do qual o mandatário do país não cumpre, mas então não precisa cumprir. Então a liberdade é a liberdade daquilo que é bom para mim. É dessa liberdade que eles estão dizendo. A outra coisa que estão dizendo é
o amor pelo Brasil. Nós amamos esse Brasil do jeito que está aí. Nós somos loucas por esse país. Esse outro povo que estão aí, não, esse povo aí não quer o bem do Brasil, quer a Venezuela, aí vem aquela monte de barbaridade. Mas é isso. Eles acreditam que eles são melhores do que nós, porque eles amam demais esta pátria. E por fim, de que Deus quer assim. Deus escolheu o Messias, que tem até o nome de Messias. Então, Deus escolheu o Messias. Então, a gente já sabe disso, eu sei que eu estou falando uma bobagem, mas essas pessoas acreditam e é com essa crença que elas estão na rua. Não é pouca gente que foi para a rua, nem que ainda continua na rua, na frente dos quartéis, dizendo as barbaridades que nós estamos vendo, alguns vídeos por aí, etc. Só que, na verdade, estão lá se manifestando, exercendo a sua cidadania, estão entendendo isso e estão se empoderando com essa façanha fascista. Então, eu acho que eu começaria por conversar com cada bancada eleita, com os partidos, seus respectivos representantes, porque é muita bomba que vem por aí e é bom saber do que nós estamos afim enquanto movimento social organizado e que pensa numa sociedade democrática, mas que pensa coletivamente, né, como viver melhor. Eu sou Gerlene, represento aqui a Rede Feminista de Saúde e a Rede Jubileu Sul. Bem, eu primeiro queria cumprimentar muito a realização desse encontro com as diversas falas que foram extremamente ricas e produtivas. E as duas falas que me antecederam aqui disseram, né, muito o que eu estava pensando e o que eu gostaria muito de enfatizar. Aí eu vou falar uma outra questão que eu acho também que nós temos que fazer incidência sobre isso. Porque acho que falar de democracia sem ter consciência de que a democracia, nós sabemos bem que a democracia aqui no Brasil, ela sempre foi muito parcial, né? A população negra, a população indígena, né? A população pobre que o diga, né? Nunca existiu democracia para esse setor. Então nós estamos falando dessa democracia. Nós queremos ir além dela. Por isso é que a gente tem procurado romper com essa lógica, né, de que isso aí é uma democracia que não nos representa. Nós temos que expandir esse conceito de democracia. E para expandir isso, nós temos que pensar na pauta econômica também. E o Lula fez um pronunciamento esses dias dizendo da dívida social que ele tem, que o Brasil tem com o povo brasileiro. Eu acho que nós temos que pautar isso também. Quer dizer, se a gente não cobrar a dívida social, a gente cobrar as outras questões, a gente acaba não conseguindo alcançar. Porque eu concordo plenamente que agora já chega, nós não devemos mais abrir mão das nossas pautas, que é sempre, né, isso que já foi falado aqui antes. Mas a gente tem que ir além disso. A dívida social, ela implica também que a gente faça uma redistribuição de renda, e para isso pautar algo que os movimentos sociais já têm muito colocado, que é a taxação sobre os ricos, que é a discussão sobre a dívida externa, o não pagamento da dívida, não só externa, das dívidas, né, existentes, porque sem isso não adianta também a gente falar de democracia, porque nós vamos ficar na democracia formal, e a democracia formal não consegue nos representar porque ela não atinge a maior parte do povo brasileiro. Então eu reforço a fala das duas que me antecederam, que me representaram muito bem, a Zezé, né, e a Gelúzia, e acrescentaria essa pauta econômica, que eu acho que isso também faz parte das nossas lutas por democracia e por direitos para toda a sociedade. Obrigada. Sibeli. Vou levantar aqui. Posso pegar? Primeiro, gratidão às companheiras que trouxeram os conteúdos do monitoramento do atual contexto, né? E também trouxeram conteúdos importantes para as nossas reflexões como provocações. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão religiosa, que é um tema que, enfim, mexe muito com os territórios, com a vida das pessoas, por conta desse aprofundamento imenso, né, dos fundamentalismos e principalmente do fundamentalismo de matriz cristã. O que foi apresentado e também compartilhado conosco em termos de possibilidades de construção de conexões sobre
quais os campos, né, que a gente ainda poderia estar fazendo algum tipo de aliança para reduzir, né, a força do fundamentalismo, principalmente pensando nesse corpo tão citado, que são os evangélicos, né, os católicos romanos. Aqui eu quero usar os mesmo para me referir a uma representação muito masculina, né, quase que majoritariamente masculina e branca, e também dizer sobre algo que eu acho que a gente precisa ter muita atenção, né, que é acompanhar o movimento, né, do governo eleito, né, que nos representa em muitas questões, e em outras questões também nos traz preocupações, que é uma possibilidade muito concreta, né, sustentada nessa perspectiva de que há que se dialogar com o campo evangélico, há que se dialogar com o campo católico romano cristão, né, para que a gente tome cuidado para não jogar mais luz ainda, né, para evangélicos e para católicos romanos, em detrimento de uma discussão que é muito cara para nós, que é a defesa do Estado laico, da diversidade religiosa, né, e principalmente dos terreiros e das casas de reza, né. A gente pode também incorrer um risco, né, de jogar muita luz, né, para um campo que sim é necessário dialogar, mas que é um campo que já tem muito poder, tem muito poder, teve muito poder também durante a campanha, né, para eleger o Lula. A gente observou essa movimentação toda e a gente precisa, eu acredito, minha opinião é que a gente precisa também desenvolver no nosso campo, né, de movimentos sociais e de organizações, quase que um letramento político-religioso, né, para a gente conseguir fazer a defesa do Estado laico, né, para a gente conseguir falar mais, conversar mais, defender mais a laicidade do Estado, a diversidade religiosa e principalmente o direito à liberdade religiosa, né? Porque há sim riscos agora da gente ter secretarias nacionais de assuntos religiosos no Brasil que terão ali funções estratégicas, grupos representativos de evangélicos, de católicos romanos, mas provavelmente muito do campo evangélico, né? Então acho que essa é uma questão que a gente precisa de atenção, né, quando a gente pensa sobre a importância do debate da questão religiosa, do quanto talvez por muito tempo a gente desconsiderou a centralidade da religião ao ponto dela se transformar num grande fenômeno político mesmo, né, de ter um projeto político que hoje está aí, né, com todas essas candidaturas eleitas, e ao mesmo tempo também cuidar, porque a gente tem lideranças do campo da esquerda, né, da religião, principalmente do campo cristão, que podem também estar utilizando, né, de uma forma talvez equivocada, mandatos para fazer uma pregação, né, uma pregação de disputa de narrativa, uma disputa conservadora e uma disputa sustentada numa teologia da libertação, por exemplo. Vou usar essa expressão que no campo cristão é bastante utilizado, mas de fato não é por aí o caminho. Né, o caminho é a gente conseguir mesmo fazer a defesa da laicidade do Estado, da diversidade religiosa e do direito à liberdade religiosa.